Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ziskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 29 de agosto de 2022, dia 2 de Elul de 5782. Estamos então entrando no mês de Elul, o último mês do ano judaico, aquele mês em que nós judeus nos dedicamos à reflexão, à análise do que fizemos ao longo do ano, do que pretendemos fazer no ano seguinte, quais as nossas importantes mudanças, tanto do ponto de vista pessoal como espiritual, e eu desejo a você, meu amigo, que essa reflexão o leve a decisões importantes em sua vida. E sem mais delongas, vamos às manchetes desta edição. Preocupação no governo sírio acaba aumentando o risco para os soldados norte-americanos no país. População árabe em Israel vai perdendo os interesses na eleição. O mapa político em Israel em constante ebulição mostra novas mudanças. A Champions League, Maccabi Haifa acabou caindo no grupo mais difícil. E a triste estatística do trânsito de Israel. Antes de entrarmos na notícia, eu quero lhe pedir que se registre em nosso canal. Se você ainda não o fez, acione o sininho para ser informado sempre que houver um novo vídeo. Deixe o seu like e seus comentários aqui no YouTube e compartilhe este noticiário com seus amigos e familiares. E vamos às notícias sem mais delongas. O New York Times publicou notícia atribuída a fontes de Damasco, dando conta que autoridades sírias pediram ao Irã para que forças leais a eles não conduzam ataques a Israel a partir de solo sírio. O pedido ocorreu durante uma reunião virtual entre autoridades do Irã e grupos apoiados pelo Irã na Síria, no Iraque, o Hezbollah no Líbano, no Iêmen e a força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. A reunião foi noticiada por Gais Horeshi, analista próximo ao governo iraniano, e foi confirmada pelo Times por uma pessoa em Damasco. A fonte em Damasco afirmou que os sírios não querem que o Irã ataque Israel a partir do seu território, pois isso arriscaria uma guerra total na Síria, o que seria extremamente perigoso para um país já desestabilizado. É por causa do pedido que o chamado eixo de resistência liderado pelo Irã passou a atacar bases norte-americanas na Síria, na esperança que isso leve os Estados Unidos a pressionarem Israel a que interrompam seus ataques. O secretário de imprensa do Pentágono, general Pat Ryder, avalia que os grupos pró-iranianos estão testando como as forças americanas responderiam aos ataques, e as respostas têm sido extremamente duras. Os árabes israelenses parecem estar perdendo interesse na política local. O Instituto de Pesquisa Macan 33 acaba de publicar um levantamento que mostra desinteresse crescente em exercer o direito ao voto. Em Israel, o voto não é obrigatório. O cidadão decide se quer votar ou não, ficar simplesmente em casa. Nas eleições de 1919, mais de 49% dos árabes com direito a voto exerceram seu direito. Em dezembro de 2019, houve um tremendo revigoramento do interesse árabe pela política, o que levou 65% dos árabes com direito a voto às urnas, um número superior ao número de judeus que foram votar. Mas esse interesse durou pouco. No ano passado, esse número caiu para 44,6%, que é o percentual mais baixo nos últimos 74 anos de existência de Israel. Ainda assim, parece que o desinteresse pela política continua crescendo. O levantamento publicado hoje aponta para um comparecimento de apenas 39% dos árabes com direito a voto. Esse desinteresse da comunidade árabe é um sinal estimulante para o Likud de Bibi Netanyahu.
Isso porque uma menor participação árabe na Knesset pode facilitar a que Netanyahu consiga uma coalizão dos necessários 61 parlamentares que lhe permita voltar à cadeira de primeiro-ministro. As eleições em Israel ocorrem dentro de 64 dias, no dia 1º de novembro próximo. E por falar em eleições, o mapa político israelense se encontra em ebulição. Há apenas uma semana, os partidos Otzma Yehudit e Sionismo Religioso romperam as negociações e decidiram não se coligar nas próximas eleições. Isto poderia levar a perdas importantes de cadeiras do espectro direito nas eleições e fez com que Netanyahu agisse rapidamente. Ele convocou os líderes desses dois partidos à sua casa em Cesareia na tarde da última sexta-feira e costurou uma aliança entre eles, conseguindo romper o gelo e fazer com que a coligação desses dois partidos volte a disputar a eleição conjuntamente, o que aumentaria as chances de Bibi ter mais aliados na coligação governamental. Mas no domingo, para novamente tirar o sono de Bibi Netanyahu, outra aliança de partidos de direita ameaça se desfazer. A coligação Yahadut HaTorá, formada pelos partidos ultra-ortodoxos Agudat Israel e Degel HaTorá, se desentenderam por causa de uma proposta do ministro das Finanças. Ocorre que as escolas mantidas por estes partidos se focam no estudo religioso e se negam a seguir o currículo nacional, deixando de ensinar o que consideram matérias laicas, tal como inglês, matemática, ciências e tecnologia. O ministro Lieberman propôs às escolas ultra-ortodoxas que ensinarem matérias como estas que eu acabo de mencionar, teriam um acréscimo nas suas verbas governamentais. E o Agudat Israel aceitou a proposta. Já o Degel HaTorá está ameaçando desfazer a coligação e disputar as próximas eleições de forma independente, o que causaria um tremendo risco para a representação ultra-ortodoxa no parlamento, uma vez que há um risco sério de que, dividindo o eleitorado, nenhum dos dois partidos consiga atingir o patamar de 3,25% que é necessário para conseguir eleger parlamentares. E agora para o esporte. A Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, é o segundo mais importante torneio de futebol mundial, apenas atrás da Copa do Mundo. O Maccabi Haifa se classificou para disputar o play-off pela terceira vez na história, após um hiato de 12 anos fora da competição. No sorteio que foi realizado na última quinta-feira, a sorte não sorriu para o Maccabi Haifa. A equipe israelense acabou caindo no grupo H, o grupo mais forte da competição, tendo que disputar a vaga com times como o francês PSG, o italiano Juventus e o time português Benfica. O Maccabi começa essa nova fase jogando contra o Benfica no próximo dia 6 de setembro em Portugal. E no dia 14 recebe aqui em Haifa as estrelas globais Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, que jogarão no estádio Sami Ofer em Haifa. Se as perspectivas de classificação são virtualmente inexistentes, pelo menos o torcedor israelense terá a oportunidade de ver em ação aqui no país as maiores estrelas do futebol mundial jogando nos estádios israelenses. Vale lembrar que há 32 equipes classificadas para esta fase e, infelizmente, o Maccabi Haifa ocupa a rabeira do ranking nesta lista. Na última década, o mundo viu uma substancial queda no número de mortes no trânsito. É paradoxal, porque a queda no número de mortos ocorre apesar do aumento no número de acidentes. No entanto, enquanto o mundo reporta uma queda de 31% no número de mortes no trânsito em uma década, em Israel a redução foi de apenas 4,7% no mesmo período. Há mais uma estatística bastante preocupante.
Enquanto a população árabe de Israel é de cerca de 20% do total, eles constituem 52% das vítimas fatais em acidentes. A provável causa desta disparidade imensa pode residir no fato que uma grande maioria da população árabe em Israel reside em aldeias de maioria ou de totalidade árabe, aonde as autoridades locais não se dedicam à educação de trânsito e são extremamente coniventes com infrações viárias. O mesmo não ocorre nas estradas e nas cidades israelenses. Amigos, por hoje era o que tínhamos a reportar a vocês. Estaremos novamente com vocês com um novo Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Mas antes, na quinta-feira, mais um interessante radar do mundo judaico. Esperamos vocês nas nossas transmissões. Não se esqueçam, por favor, se ainda não o fizeram, inscrevam-se agora. Acionem o sininho. Deixe o seu ok se você gostou. Faça os seus comentários, porque nos ajudam muito a programar e a melhorar o nosso programa. Por hoje é o que tínhamos a lhes dizer e nos encontraremos novamente na quinta no Radar Judaico e na segunda nos Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até lá, amigos!